Me chamo Kevin Nascimento dos Santos, sou do primeiro ano C e vim falar aqui sobre as leis de Newton. Meu nome é Manuel de Araújo Dias, sou do primeiro C e eu vim falar sobre as leis de Newton. Meu nome é Maria Eduarda dos Santos, sou do primeiro ano C e a gente vai falar sobre as leis de Newton. Boa tarde, meu nome é Sara Elianay Ferreira Monteiro, eu sou do primeiro ano C e hoje eu vim apresentar o trabalho de física do professor Tobias. O tema é as leis de Newton. Oi, gente, meu nome é Stephanie Gabriel dos Santos Ferreira, sou do primeiro ano C e eu vim falar sobre as leis de Newton. Lei de Newton são um conjunto de leis que descrevem a dinâmica de um movimento. A primeira lei de Newton é conhecida como a lei inércia, que trata de resistência e mudança do estado de movimento. A mudança de estado de movimento é a segunda lei de Newton, conhecida como um princípio fundamental da dinâmica que aborda a definição de força resultante e a sua relação com a aceleração. Por último, a terceira lei de Newton é a lei da ação e reação, que descreve os pares de forças que surgem da interação entre corpos. As leis de Newton foram publicadas em 1687 pelo físico inglês Isaac Newton. Sua principal obra, intuitiva de princípios matemáticos da filosofia natural, lançou os fundamentos da dinâmica e foi capaz de explicar o surgimento dos mares e das órbitas planetárias, por exemplo. Primeira lei de Newton, lei da inércia. A primeira lei de Newton afirma que todo corpo apresenta a tendência de permanecer em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme, caso a resultante das forças que atuam sobre ele seja nula. Essa lei indica que um corpo parado ou que se move com velocidade constante está em equilíbrio, ou seja, mesmo que milhares de forças atuem sobre ele, elas se cancelam. Um exemplo de situação em que a força resultante é nula é o movimento de um corpo no vácuo espacial, em uma região de gravidade nula. Uma vez lançado em movimento, esse corpo tenderá a mover-se para sempre em linha reta, a menos que uma força venha alterar sua velocidade ou direção. A segunda lei de Newton diz respeito à aceleração. De acordo com essa lei, se um corpo estiver sujeito a uma força resultante diferente de zero, ele apresentará uma aceleração no sentido dessa força resultante. A formulação da segunda lei de Newton é feita com base em uma equação. Originalmente, a segunda lei de Newton foi escrita em termos de uma grandeza física chamada quantidade de movimentos ou movimento linear. De acordo com o enunciado dessa lei, a força resultante sobre um corpo é determinada pela variação da forma de quantidade em relação a um intervalo de tempo, como nesta equação a seguinte. A equação mostrada também é usada para definirmos o que é impulso. De acordo com a segunda lei de Newton, impulso é a variação da quantidade de movimento. Essa variação surge em razão da aplicação de uma força durante um determinado intervalo de tempo. Terceira lei de Newton, lei da ação e reação. A terceira lei de Newton explica que caso um corpo A aplique uma força sobre um corpo B, o corpo B produzirá sobre A uma força de reação. As forças de ação e reação sempre têm a mesma intensidade e atuam na mesma direção. No entanto, apontam para sentidos opostos. De acordo com o que estabelece essa lei, as forças surgem aos pares e não é possível que um par de forças de ação e reação surjam em um único corpo. Diversas situações ilustram o funcionamento da terceira lei de Newton. Por exemplo, para andarmos, empurramos o chão para trás. O chão, por sua vez, empurra-nos para frente, devido à força de atrito estabelecida entre os nossos pés e o chão. Para mover-se sobre a água, as patas hélices dos barcos empurram a água para trás, e a água, por sua vez, empurra o barco para frente. Aplicações das leis de Newton. As leis de Newton podem ser aplicadas a diversas situações. Entre as mais importantes, destacam-se as forças de atrito, a decomposição do peso no plano inclinado e a aplicação das forças centrípetas em trajetórias curvas.